Neste vídeo, examinaremos mais dois casos de aplicação das equações gerais de conservação global de massa e de quantidade de movimento. O primeiro exemplo será o de tratamento para estabelecermos as condições de desenvolvimento do que se chama camada limite. E no segundo tratamento abordaremos um problema de superfície livre, onde procuraremos usar essas equações de conservação para determinar a geometria de uma superfície de um líquido contido em um recipiente sofrendo um movimento de rotação. Inicialmente, para tratarmos esse problema da formação da camada limite, que é um conceito bastante relevante na parte de escoamento e também de transferência de calor, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo que está disponível no YouTube, neste link que está indicado aqui. A necessidade ou o interesse seria em visualizar esse filme até os 6 minutos. Este filme ele mostra alguns experimentos de visualização de escoamento numa situação muito semelhante à que está representada aqui na figura. Nesse sistema que está proposto aqui, nós temos uma superfície plana e um fluido que está se movendo em direção e no sentido dessa superfície. A velocidade de aproximação deste fluido foi designada aqui como V infinito. Aqui tem a orientação dos eixos coordenados que utilizaremos para a análise do problema. E o que se observa é, à medida que o fluido começa a escoar sobre a superfície, nós já sabemos que junto à superfície vai prevalecer a condição de não escorregamento. Então, o fluido próximo a essa superfície vai ter a sua velocidade reduzida, mas certamente vai existir uma distância a partir da qual, afastado da superfície, a velocidade do fluido não é afetada pela presença da placa. O que se chama na literatura de camada limite seria a região próxima à placa, onde os efeitos dela sobre o escoamento se manifestam. Nesta região, nós temos os efeitos relevantes do mecanismo de difusão, uma vez que é nessa região que os gradientes de velocidade vão se manifestar. Fora da região da camada limite, é como se o escoamento fosse não viscoso, ou seja, os efeitos da difusão na transferência de quantidade de movimento são desprezíveis e aqui predomina, então, o mecanismo de convecção. Dentro da região da camada limite, que seria essa região que está delimitada aqui, onde nós teríamos os efeitos da difusão, tanto a difusão quanto a convecção são relevantes. A convenção na literatura é arbitrar que a espessura da camada limite seria a espessura da região onde nós temos uma variação correspondente a 99% da velocidade. Então, se a velocidade de aproximação é V infinito, 99% representaria variação de velocidade de 0 junto à superfície da placa até 0,99 de V infinito. A espessura onde ocorre essa variação é então definida como camada limite. É nela os efeitos viscosos são relevantes, o efeito da transferência de quantidade de movimento por difusão são importantes e é nela que teremos então relevante fricção entre as camadas adjacentes de fluidos que estão escoando. O tratamento que vamos desenvolver a seguir vai buscar exatamente propiciar o desenvolvimento da avaliação da espessura dessa camada limite, identificando as variáveis que a interferem. Antes de simplificarmos as equações gerais de conservação para ajustá-las ao problema que estamos tratando, nós desenvolveremos uma análise preliminar considerando ou propondo as simplificações que vamos fazer nesta análise. Então, inicialmente aqui a gente vê uma configuração do sistema, aqui a placa horizontal, plana, em torno da qual o fluido está escoando. Nós vamos confinar a nossa análise na parte superior da placa, uma vez que os perfis de velocidade e desenvolvimento da camada limite serão simétricos
na parte superior e na parte inferior da placa. Então, a velocidade de aproximação do fluido é apenas na direção x, será designada aqui por v infinito, e, logicamente, junto à placa, o fluido vai ser retardado, a sua velocidade vai ser reduzida, e isso vai induzir também, por conservação de massa, o aparecimento de uma componente de velocidade na direção y. Isso vai ocorrer a partir do momento que o fluido começar a escoar sobre a placa. Nós vamos confinar a nossa análise a uma região bidimensional, assumindo que essa placa se estende infinitamente na direção perpendicular à tela do computador, na direção z. Então, nossa análise será confinada a esse plano x e y, será uma análise bidimensional, e o objetivo aqui seria, inicialmente, determinar os perfis de velocidade do fluido em torno da placa e, posteriormente, delimitar a região onde ocorre variação de Vx correspondente a 99% da máxima variação, que seria ir de zero até V infinito. As outras considerações que faremos seria de estado estacionário, de escoamento laminar e de fluido com densidade e viscosidade constantes. Nós vamos assumir que há variação de pressão ao longo da direção x para induzir o movimento do fluido e também variação de pressão ao longo de y. E os efeitos da gravidade vão se manifestar apenas na direção y, que é a direção vertical. Não há componente da gravidade na direção x, que é a direção horizontal. Então, com essas considerações, nós podemos ir agora para as equações gerais de conservação, conservação global de massa e conservação de quantidade de movimento nas direções x e y, uma vez que nós temos essas duas componentes de velocidade, simplificar essas equações e, posteriormente, propor as condições de contorno necessárias à solução matemática do problema. A partir, então, das considerações que desenvolvemos anteriormente, vamos proceder à simplificação das equações gerais de conservação de massa, que é a equação da continuidade, e depois das equações do movimento, conservação de quantidade de movimento nas direções x e y. Então, aqui temos a equação de conservação global de massa. Pela nossa análise preliminar, vamos considerar a situação de estado estacionário, que permite que eliminemos o termo de dρ/dt. Bastaria também que a densidade do fluido fosse considerada constante, o que está sendo feito nesse tratamento, para que pudéssemos eliminar esse termo. E também, como a nossa análise está confinada apenas ao plano xy, não há velocidade na direção z, então a equação da continuidade, nesse caso, vai nos fornecer que dvx dx mais dvy dy é igual a zero. Vocês observem que no slide que mostra um esboço do perfil de velocidade, nós vemos que à medida que o fluido vai escoando sobre a superfície da placa, a sua velocidade x vai variando ao longo de x e, consequentemente, para satisfação ou para satisfazer a equação da continuidade, deve surgir também uma variação de velocidade y ao longo da direção y. A equação de conservação de quantidade de movimento na direção x é apresentada aqui, com termos de acúmulo, os termos de convecção, difusão e somatório de forças. Para as considerações que fizemos anteriormente, estado estacionário vai retirar esse termo, nós não temos velocidade ao longo de z, vai nos permitir também retirar esse termo de difusão, de variação de Vx ao longo de z, e vamos considerar que a componente x, que a direção x seja horizontal, que vai nos permitir zerar a componente da gravidade nessa direção. Então, com essas considerações, a equação de conservação de quantidade de movimento vai ficar nessa forma final, com os dois termos de convecção, os dois associados à difusão e o termo associado ao gradiente de pressão. No próximo slide, faremos a análise da equação do movimento na direção y. Como há velocidade na direção y, nós temos que analisar a equação do movimento nessa direção também.
Novamente, com consideração de estado estacionário, confinando a nossa análise ao plano XY, nós podemos tirar esses dois termos e a mesma coisa para esse termo de difusão. Nesse caso, GY vai ser igual a menos G, uma vez que nós orientamos o eixo Y crescendo na direção vertical, no sentido ascendente, e a gravidade está nessa mesma direção, mas no sentido oposto. Então, com essas considerações, a nossa equação de conservação vai ficar nessa forma, permanecendo apenas duas parcelas da convecção, duas da difusão, gradiente de pressão na direção Y, mais ρGy, lembrando que GY é equivalente a menos G. Eu recomendo que antes de caminharmos para o próximo slide, vocês pausem o vídeo e procurem enunciar as condições de contorno necessárias à solução do problema. Lembrem que precisaremos de condições de contorno para as duas componentes de velocidade ao longo das duas coordenadas de posição x e y. As condições de contorno pertinentes, então, ao sistema que estamos analisando são apresentadas aqui. Em x igual a zero, que seria a posição inicial da superfície da placa, nós temos que a velocidade do fluido é a velocidade de aproximação, ele só tem componente na direção x, então Vx igual a V infinito, e não há velocidade na direção y, então Vy igual a zero. Em y igual a zero, é a condição de não escorregamento, ambas as componentes de velocidade são nulas. E à medida que y vai tendendo a infinito, ou seja, que vamos caminhando para direções suficientemente afastadas da placa, Vx vai tender a V infinito e a componente y da velocidade vai tender a zero. Esse problema foi resolvido analiticamente algumas décadas atrás e foi proposta uma equação para estimar a espessura da camada limite. O resultado, válido para regime laminar, que nesse caso equivale a valores de Reynolds inferiores a 5 vezes 10 a 5, é que essa espessura ela é dada pela constante 5, que multiplica a raiz quadrada da razão da viscosidade do fluido pela sua densidade e também pelo V infinito, que é a velocidade de aproximação. E a gente observa que a espessura da camada limite ela cresce com a raiz quadrada da coordenada x, que seria a distância a partir do início da placa. Se nós dividirmos os dois lados da equação por x, nós teremos uma equação na forma dimensional, onde temos a espessura da camada limite dividida pela coordenada x, equivalente a 5, e esse termo que está aqui entre colchete é nada mais do que o inverso do número de Reynolds, um velho conhecido nosso aí de capítulos anteriores. Então nós temos a viscosidade, a densidade do fluido, a velocidade de aproximação e x. Até esse número de Reynolds se igualar a 5 vezes 10 a 5, essa relação que está proposta aqui é adequada. Aqui a gente vê então que a razão delta, que é a espessura da camada limite sobre x, varia com o inverso do número de Reynolds, ou seja, números de Reynolds mais elevados vai implicar em espessuras de camada limite mais baixas. Um outro tipo de análise bastante relevante em fenômenos de transporte, na análise de transferência de quantidade de movimento, são os problemas denominados de problemas de superfície livre. Nestes problemas, o que procuramos analisar é a geometria da superfície de um líquido em contato com um gás, por exemplo. Então, neste caso, a análise que faremos seria a análise de procurar determinar o perfil da superfície de um líquido que está contido dentro de um recipiente que está sujeito a um movimento de rotação. O objetivo aqui, então, é determinar a geometria dessa superfície, ou dessa interface entre o líquido e o gás. Uma condição básica para se fazer isso é nós entendermos que essa superfície do líquido, nessa interface com o gás, é uma isóbara, o que significa dizer que é uma linha que está toda ela a uma mesma pressão. À medida que o recipiente começa a rodar, a tendência, devido à força centrífuga, é da superfície do líquido se alterar em função da rotação. Então, o que procuraremos caracterizar, o objetivo desse tratamento, é o de determinar o formato dessa superfície do líquido aqui dentro desse recipiente cilíndrico, que está sujeito a um movimento de rotação com uma velocidade angular igual a ômega.
Então, aqui tem os eixos coordenados que utilizaremos para essa análise. O eixo R, afastando do centro, como sempre, a partir da origem, que seria o centro do recipiente, e o eixo Z, no caso aqui, foi orientado no sentido ascendente ao longo da linha da direção vertical. R maiúsculo é o raio do recipiente, e Z0 seria uma altura de referência, que seria a altura na superfície central, a altura do líquido no centro do recipiente. Então, procuraremos exatamente caracterizar a geometria dessa superfície, procurando avaliar como que ela se altera ao longo das diferentes posições radiais. Nós assumiremos que ao longo da direção θ, essa superfície vai ser simplesmente uma simetria em relação a isso, ou seja, esse formato vai se repetir ao longo dos diferentes ângulos, percorrendo desde 0 até um ângulo equivalente a 2π. O procedimento que adotaremos nessa análise é semelhante ao que temos feito. Nós partiremos das equações gerais de conservação, inicialmente conservação global de massa, equação da continuidade, lembrando que a nossa análise está confinada então ao plano que é visto na folha, no slide anterior, e aí nesse caso nós configuraremos a nossa análise ou restringiremos a nossa análise para uma condição de densidade constante, estado estacionário, e nós observamos que a única força motriz para induzir o movimento do fluido é a rotação do recipiente. Então, neste caso, nós só teremos velocidade na direção θ, que é a direção de rotação. Então, com essas considerações, nós podemos retirar o dρ dt com a hipótese de densidade constante e ou estado estacionário, que não há velocidade na direção R e que não há velocidade na direção Z. Então, confinando a nossa análise a essas condições estacionárias, um fluido com densidade e viscosidade constantes e também de regime laminar, nós obtemos a equação de conservação global de massa expressa dessa forma: 1 sobre R, d de dθ de ρvθ igual a zero. Posteriormente, nós podemos passar o ρ para fora dessa derivada e obteremos que dvθ dθ deverá ser igual a zero. A equação do movimento na direção R vai ser utilizada aqui, não porque haja velocidade nessa direção, mas é porque nós estamos interessados em ver como que a pressão varia ao longo dessa direção para podermos mapear então o contorno da superfície. Então, em todos esses casos aqui, nós consideraremos que não há movimento na direção radial, mas vai existir um gradiente de pressão ao longo dessa direção que é induzido exatamente pela força centrífuga. Como a direção R é a direção horizontal, estamos assumindo que o cadinho está ao longo de uma linha vertical perfeita, GR vai ser zero. Então, com essas considerações, nós podemos remover esse termo de acúmulo, esse termo será retirado porque não temos VR, esse termo será retirado novamente pela mesma razão, não temos velocidade na direção R, temos velocidade em θ, esse termo aqui é exatamente o que está associado à força centrífuga, e não há velocidade VZ, nem VR. GR vai ser nulo, esses termos que estão dentro aqui desse parênteses, desse colchete associado ao transporte de quantidade de movimento por difusão, serão todos nulos, uma vez que não temos VR, eliminaremos esses dois termos. A equação da continuidade nos informa que dvθ dθ é zero, e novamente, não tendo VR, esse termo aqui pode ser eliminado. A resultante, então, dessa análise nos conduz a essa expressão final: ρvθ ao quadrado sobre R igual a dpdr. Essa equação aqui vai nos ajudar a caracterizar a variação da pressão ao longo da direção radial. Faremos a mesma análise a seguir agora para a direção Z, com o mesmo intuito, caracterizar a variação de pressão ao longo dessa direção, lembrando que na direção θ é que haverá movimento macroscópico. Então,
Na direção θ, nós caracterizaremos a velocidade e ao longo das direções R e Z, caracterizaremos a variação de pressão para determinarmos o perfil da superfície do líquido. Analisando então a componente θ da equação de balanço de quantidade de movimento e com as hipóteses que formulamos anteriormente, nós podemos proceder a uma análise semelhante, considerando que VR e VZ são nulos, estado estacionário, um fluido com propriedades constantes. A equação então do movimento na direção θ vai nos fornecer como resultado apenas o termo de difusão com o Vθ variando ao longo de R. Nós sabemos que Vθ deve variar com R. No centro ele vai apresentar um determinado valor e próximo à superfície do cadinho que está rodando, do recipiente que está rodando, nós temos a condição de não escorregamento. Então lá a velocidade vai ser a velocidade de rotação do cadinho. Então a expressão final obtida para a equação de conservação na direção θ é essa que é apresentada aqui. A integração dessa equação vai nos permitir determinar a variação de Vθ com R. E, finalmente, a equação de conservação de quantidade de movimento na direção Z pode também ser simplificada, lembrando, mais uma vez, que não temos velocidade em Z. Então, todos os termos que têm valores ou que têm termos associados à velocidade Z podem ser cancelados. dP dZ vai existir, ρgz vai ser caracterizado em função da componente da gravidade na direção Z, e todos os termos de difusão também serão eliminados, uma vez que não temos velocidade nessa direção. Então, com essas considerações, a equação de conservação de quantidade de movimento na direção Z fica nessa forma final, menos dP dZ igual a menos dP dZ menos ρg igual a zero. Essa equação, então, nos permitirá, quando integrada, caracterizar a variação da pressão ao longo da direção Z. Resolvendo, então, a equação de conservação de massa acoplado ao perfil a equação de conservação de quantidade de movimento na direção θ, nós determinamos essa equação para o perfil de velocidade. Eu recomendo que vocês façam a integração e verifiquem a validade dessa equação e as condições de contorno que precisamos para determinar os valores de C1 e C2 estão especificadas aqui. Em R igual a zero, nós sabemos que Vθ, apesar de não sabermos o valor de Vθ, nós sabemos que ela é finita, o que vai nos permitir, então, eliminar o valor de C2, uma vez que em R igual a zero, se C2 fosse diferente de zero, nós teríamos valores de velocidade tendendo a infinito, então nós podemos retirar esse termo. E a segunda condição de contorno é a condição de não escorregamento. Na parede do recipiente, Vθ é igual a velocidade angular multiplicado por R. Isso aqui vai nos dar a velocidade expressa em unidades de comprimento por unidade de tempo. Então, com essas duas condições de contorno, nós podemos determinar os valores de C1 e C2 e determinar, então, o perfil de velocidade ao longo da direção θ. Fazendo o tratamento que foi recomendado, utilizando as condições de contorno vistas no slide anterior, nós temos que C1 deve ser igual a 2 ômega, C2 igual a zero e Vθ igual a ômega R, onde R aqui é a posição radial medida a partir do centro. Então, essa equação nos permite estimar a variação de velocidade Vθ com a coordenada radial. Nós utilizaremos esse valor de Vθ para prosseguirmos o nosso desenvolvimento e determinarmos as variações de pressão ao longo da direção radial e ao longo da direção Z também. Retomamos aqui, então, as duas equações de conservação de quantidade de movimento nas direções R e Z. Determinamos anteriormente que dP dR é igual a ρ Vθ ao quadrado sobre R. Nós agora já temos uma expressão para Vθ que foi substituída aqui. E ele nos informa, então, que dP dR é ρ ômega ao quadrado, que é a velocidade angular do recipiente, vezes a coordenada radial. Na direção Z, dP dZ é igual a menos ρg. Essas equações elas podem ser integradas para determinarmos a variação da pressão ao longo da direção radial e ao longo da direção axial. Então, podemos expressar o diferencial total da pressão através dessa equação, dP dR vezes dR, dP dZ vezes dZ. Já temos
dos desenvolvimentos anteriores, expressões para dPdr e para dPdz que foram substituídas. Então, nós temos o diferencial de pressão expresso em função do diferencial da posição R e da posição Z. Essa equação pode ser integrada dos dois lados. Então, a integral de dP é o valor da pressão, considerando densidade, a velocidade de rotação constante, integral de R dr, R ao quadrado sobre 2, integral de ρ dz, ρgz, e acrescentamos aqui uma constante C3. Essa constante C3 deve ser determinada através de uma condição de contorno, que teríamos que especificar em termos de pressão numa dada posição R e numa dada posição Z. Então, a condição de contorno que será estabelecida para determinarmos essa variação de pressão é essa que está apresentada aqui. Na posição R igual a zero, é o centro do recipiente, nós arbitramos que lá a altura da camada de fluido é igual a Z0 e que lá também a pressão vai ser igual à pressão atmosférica, um valor igual a P0. Então, com essa condição de contorno, a gente determina C3, e substituindo C3 na equação do perfil de pressão, a gente obtém essa equação final para variação de pressão em relação à pressão atmosférica e em relação também a um nível de líquido na região central do recipiente. Vocês notem que nós podemos reescrever essa equação, lembrando que a superfície do líquido é uma isóbara, é uma região onde a pressão está constante, e aí nós podemos, nessa região, a pressão vai ser igual à pressão atmosférica, que é a interface do líquido com o gás. Nós podemos, então, descrever o lugar geométrico da superfície onde os valores de pressão serão iguais à pressão atmosférica e, finalmente, descrever o formato, então, da superfície do líquido contida no recipiente. Procedendo, então, a esse tratamento matemático, falando que o lugar geométrico dos pontos com pressão igual a P0 seria a linha que vai delimitar a geometria da superfície do líquido, nós escrevemos então a altura da película de líquido, da camada de líquido, em relação à altura na região central. Então, Z menos E0 vai ser igual a ômega ao quadrado sobre 2G, que multiplica a posição radial elevada ao quadrado. O que a gente verifica aqui é que Z varia com o quadrado de R, o que caracteriza então um perfil parabólico, conforme o que vai ser apresentado no próximo slide. É interessante observar que à medida que o valor da velocidade angular muda, ela vai também alterar o perfil dessa superfície, mas de qualquer forma vai manter essa configuração quadrática de uma variação de Z com o quadrado da coordenada radial R. Essa figura então apresenta finalmente o esboço dessa superfície, da superfície do líquido num cadinho sofrendo rotação, expressa então por essa equação matemática, Z menos E0, onde Z0 é a altura aqui no plano central, é uma referência arbitrária que especificamos, ômega ao quadrado sobre 2G, R ao quadrado. Eu recomendo que vocês visitem o site do YouTube, e lá há alguns vídeos ilustrando a formação dessa região com esse formato parabólico para um líquido contido dentro de um recipiente cilíndrico.